para a disciplina de UTI. Então, as drogas mais utilizadas na UTI. Antes de a gente começar a falar sobre a medicação, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, que é sobre a palavrinha hemodinâmica. Essa palavra ela é muito usada, vocês já devem ter ouvido ela várias vezes, né? Então, às vezes, quando um jornalista na televisão vai falar o estado de saúde de algum famoso, ele fala assim, fulano está hemodinamicamente estável, ou hemodinamicamente instável. Então, o que é essa palavra hemodinâmica? Hemo, de sangue, tá? Hemo, de sangue. Dinâmico, o que é uma coisa dinâmica? Uma coisa que se movimenta, não é isso? Então, a movimentação do sangue no nosso corpo tem um nome, que é circulação. Então, hemodinâmica, eu estou falando de situação circulatória. E aí, o que faz o nosso sangue circular no corpo? Coração, que é a bomba, né, que bombeia esse sangue. O que mais que eu preciso para o sangue circular? Vaso sanguíneo e o sangue. Então, a palavra hemodinâmica está relacionada com as condições cardiocirculatórias do nosso corpo. E quando eu falo de cardiocirculatório, então se eu estou falando de coração, eu estou falando de qual sinal vital? Frequência cardíaca. Se eu estou falando de circulação do sangue, eu estou falando de qual sinal vital? Pressão arterial. Então, quando eu falo de hemodinâmica, sobre o estado hemodinâmico de um paciente, basicamente eu faço uma referência à frequência cardíaca e à pressão arterial do paciente, que são as condições cardiocirculatórias, certo? Então, o paciente que está hemodinamicamente estável significa que ele está com a sua frequência cardíaca estabilizada normalmente, está normocárdico, e também ele está normotenso, né? Sem muitas alterações aí de pressão arterial. Então, ele está estável hemodinamicamente. E o contrário, que é hemodinamicamente instável, é um paciente que está ou taquicárdico, ou bradicárdico, ou com arritmia, ou é um paciente que está hipertenso ou hipotenso, ou então ele está precisando de muitas drogas ou muitas medicações para que esses sinais estejam estabilizados. Então, ele está hemodinamicamente instável. Então, um paciente que está instável, a gente precisa fazer uso de muitas drogas para estabilizar esse paciente. E essas drogas, esse paciente quando está nessa condição, está na UTI, com certeza, tá bom? Então, vamos seguir aqui com o nosso primeiro slide. Os distúrbios hemodinâmicos, então pode desencadear no paciente uma oferta de oxigênio inadequada, porque se o sangue não circula legal, o oxigênio não chega legal nas células. Então, um débito cardíaco inadequado, com uma distribuição irregular de fluxo sanguíneo, vai alterar o funcionamento celular. E aí, a gente faz o que lá na UTI? Introduz drogas vasoativas, drogas que vão ser mais ativas aonde? Nos vasos sanguíneos. Essas drogas, elas visam corrigir as alterações cardiovasculares para restabelecer a oxigenação desse paciente, tá? Então, drogas vasoativas são drogas que se referem a substâncias que apresentam efeitos vasculares, certo? É de uso muito corriqueiro na UTI, isso é usado, é o básico, tá, de medicação que a gente usa na UTI. E aí, a gente precisa ter alguns cuidados gerais, tá, com esse paciente. Eu vou falar cuidados gerais e depois, quando eu falar da droga específica, eu relembro todos esses cuidados, tudo bem? Então, veja bem, o paciente, quando ele está recebendo esse tipo de medicação, que é a medicação vasoativa, ele precisa estar monitorizado. Ele tem que estar com um monitor multiparâmetros. Por quê? A droga vasoativa, ela é muito instável,
tá bom? Quando ela entra na corrente sanguínea, quando a gente instala essa medicação e ela começa a entrar no paciente, rapidamente ela começa a fazer efeito. Então, na questão de 2 minutos, ela já começa a agir. Ela é rápida. E também, quando a gente desliga essa medicação, questão de alguns minutos, ela para de fazer efeito. Ela não fica fazendo efeito por horas no corpo do paciente, entendeu? Ela é instável, que a gente fala. Ela faz o efeito enquanto ela tá ali correndo. Então, começa a droga, ela faz efeito. Desliga a droga, questão de poucos minutos, ela para de fazer efeito. Então, isso dá para essa medicação, essa instabilidade, essa variação muito grande, um probleminha. Se é uma droga que eu estou usando, por exemplo, para abaixar a pressão do paciente, o paciente está com a pressão bem alta. Eu coloco a medicação, ela já começa a fazer efeito. Se eu não fizer um controle rigoroso dessa pressão arterial, essa medicação, essa pode abaixar a pressão do paciente rapidamente. Pode ter uma queda brusca. Ou, quando eu desligo a medicação, ou vamos imaginar que o acesso obstruiu, a medicação parou de entrar e o paciente faz uma hipotensão. Então, essas medicações, elas causam uma instabilidade no paciente muito grande, justamente por isso. Então, não dá para eu, por exemplo, usar essa medicação que eu dei o exemplo agora da pressão arterial e ficar verificando a pressão do paciente a cada 5 minutos, com um manguito, com um esfigmo simples. Né? Eu coloco a medicação, vou lá, verifica a pressão. Ah, tá bom. Dali 5 minutos eu vou lá, verifico. Não tem como eu fazer isso. Então, eu tenho que deixar esse paciente monitorizado, tá bom? Outra situação. A gente também, é importante que essas medicações, elas estejam em bomba de infusão. Justamente por isso que eu acabei de explicar para vocês, pela instabilidade. Um equipo de soro simples, vocês já sabem disso, já manipularam isso? Aquela roldana, aonde a gente controla o gotejamento, ela não é muito fiel, né? Dependendo do fabricante, ela nem é muito segura. Tem umas que é um pouco mais frágeis e você coloca a medicação no paciente, você controla na roldana aquele gotejamento que você fez a sua continha lá de gotas por minuto, viu que dava 20 gotas por minuto. Aí você começa a controlar o gotejamento. Mas às vezes não caiu 20 gotas naquele minuto. Tem minuto que cai 20 gotas, tem minuto que cai 21 gotas. Existe essa variação. Corre o risco do acompanhante ou do próprio paciente lá mexer no equipo e desregular esse gotejamento. Então, esse tipo de medicação, como eu expliquei sobre a instabilidade, ele é muito potente, esses medicamentos. Eles são muito potentes. Então, eu não posso colocar num equipo simples, por esses riscos todos que eu falei para vocês. Tem que ser numa bomba para que controle rigorosamente o gotejamento dessa medicação, tá bom? Então, paciente tem cuidados gerais com drogas vasoativas. O paciente tem que estar monitorizado, a droga tem que estar em bomba de infusão, certo? De preferência, né, gente, esse paciente tem que estar na UTI. Nem sempre isso é viável, por conta de uma questão de leitos aí. Outro cuidado geral com essas medicações. Coloca aí o tópico. Preferencialmente em acesso central, certo? Então, assim que possível, tem que passar um acesso central nesse paciente. Por quê? Boa parte dessas medicações, elas são irritantes, vesicantes. São medicações que, quando extravasam, elas podem queimar o braço do paciente, causar algum dano ali. Outra coisa, são medicações que elas, mesmo estando dentro do vaso sanguíneo, algumas delas podem causar um desconforto, uma certa ardência, né? Então, a gente tem que colocar num acesso central. Ah, mas e se for uma emergência? Chegou no pronto-socorro, precisa entrar com a medicação. Vai esperar passar um acesso central? Se possível, sim. Se não, existe o caso, que eu vou falar da medicação depois. Funciona um acesso periférico calibroso,
instala a medicação, mas é uma questão de tempo sim, questão de horas, vamos dizer assim, para o médico passar um acesso central. Se esse paciente for ficar com essa medicação mesmo, vai passar um acesso central, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Então, na maioria das vezes é necessário a monitorização invasiva, certo? Numa outra aula eu falo sobre isso. Deixa eu tirar aqui meu... Porque essas substâncias, como elas são potentes, olha só, determinam mudanças drásticas, tanto em parâmetros circulatórios como em parâmetros respiratórios, e podem causar sérios efeitos colaterais, certo? Próximo slide. Então, como que essas drogas são divididas? A droga vasoativa atua no vaso, tá bom? Então, eu tenho drogas vasopressoras. Vasopressora, gente, ela também pode ser chamada de vasoconstritoras, porque elas fazem constrição. Elas são drogas que elas atuam no calibre do vaso sanguíneo. Então, as vasopressoras ou vasoconstritoras, elas diminuem o calibre do vaso sanguíneo. Ela fecha um pouco o calibre do vaso sanguíneo. Quando a gente fecha o calibre do vaso sanguíneo, o que vai acontecer com a sua pressão arterial? Ela vai subir, não é isso? Então, toda vez que a gente fala de drogas vasopressoras, elas fazem subir a pressão. Pensa na mangueira do jardim. Quando você quer que a água saia com bastante pressão, o ideal é que a mangueira seja mais fina, porque se ela não for, nós mesmos apertamos a ponta da mangueira para a água sair com pressão, não é verdade? Então, independente ali do fluxo sanguíneo que está correndo nesse paciente, quando eu diminuo o tamanho do cano, o líquido passa com mais pressão. Então, drogas vasopressoras ou vasoconstritoras, elas fazem constrição do vaso sanguíneo e aumentam a pressão do paciente. E eu tenho o contrário disso, que são vasodilatadoras. Tá bem clara a palavra, né? Ela dilata, ela aumenta o calibre do vaso sanguíneo. E aí, o líquido que está correndo lá dentro, o que vai acontecer? Cai a pressão. E o que é a pressão? Esse atrito, né? O sangue ali correndo, batendo na parede do vaso. Se eu aumento o calibre e não mudo a quantidade de líquido, o fluxo continua o mesmo, a pressão cai. Então, as vasodilatadoras são drogas utilizadas para abaixar a pressão do paciente. Quando o paciente está com a pressão alta, eu uso droga vasodilatadora que diminui a pressão, tá bom? Muitas medicações, elas podem exercer funções diferentes dependendo da dose prescrita e dependendo da dose prescrita, tá? Da miligramagem. Então, às vezes uma medicação prescrita de uma forma, ela tem um objetivo, e prescrita de outra forma, o médico deseja outro objetivo, certo? Vou mudar aqui o nosso slide. Tá. Agora é o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, porque aí o próximo eu já começo falando das medicações, tá bom?